Que bênção poder estar aqui em mais uma super quinta com um tema tão maravilhoso como esse, né? Que é desvendando. Desvendar é descortinar, né? É tornar claro aquilo que talvez estivesse oculto. Então, desvendando o que? O poder da aliança. Nós temos uma aliança com Deus que foi estabelecida por meio do sangue de Jesus Cristo. E sabe, queridos, muitas vezes nós não desfrutamos de tudo aquilo que essa aliança tem para nos oferecer, nos proporcionar, pelo simples fato de que não conhecemos aquilo que nos pertence. E sabe, o desconhecimento ou a falta de conhecimento é tão danoso, porque a Bíblia diz que por falta de conhecimento o povo perece, por falta de conhecimento o povo é destruído. Então, esse tema é muito oportuno, para que nós possamos de fato entender aquilo que nos foi dado gratuitamente por meio da obra da redenção. Isaías capítulo 59, nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus. E sabe, queridos, a palavra é suficiente para mudar a história das nossas vidas, quando nós a recebemos com revelação, né, de forma revelada, ela muda mesmo a história das nossas vidas. E nós vamos discorrer em alguns textos bem interessantes aqui, Isaías 59, a partir do versículo 19 até o 21, e talvez, se você esteve no último culto que eu ministrei baseado em cima desse texto aqui, e eu quero pegar essa linha de raciocínio e dar sequência hoje, dentro do assunto proposto para a Super Quinta. Isaías 59, verso 19 a 21, na versão da Bíblia NVT, diz o seguinte, está na mão aí, gente? Isaías 59, verso 19 a 21. Diz assim, no oeste, não é essa aí, é NVI, é NVT, gente. Por favor, NVT, vai dar tudo certo, gente. Que benção, agora sim, não é? No oeste temerão o nome do Senhor, no leste o glorificarão. Pois ele virá como uma forte correnteza impelida pelo sopro do Senhor. Aqui o sopro do Senhor está falando do poder do Espírito Santo em atuação. Está falando de um avivamento promovido pelos céus. Pois ele virá como uma forte correnteza impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Jerusalém para resgatar em Israel aqueles que se afastaram dos seus pecados. E nós sabemos, queridos, que nós estamos numa dispensação onde Jesus Cristo ele veio e colocou uma barreira entre nós e o pecado, porque ele pagou o preço. Então, na verdade, aqui está falando de algo passado apontando para o futuro, que é a nossa realidade. E diz o seguinte, que o nosso Redentor, o Redentor virá a Jerusalém para resgatar em Israel aqueles que se afastaram de seus pecados, diz o Senhor. Aí diz o seguinte, e esta é a minha aliança com eles. Olha, é o próprio Deus explicando que tipo de aliança foi estabelecida. E esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Meu espírito não os deixará. Olha o que está disponível nesta aliança. O meu espírito não os deixará, nem estas palavras que lhes dei. Estarão em seus lábios, nos lábios de seus filhos e nos lábios de seus descendentes para sempre. Eu, o Senhor, falei. Olha que interessante, dentro da proposta desta aliança, o Espírito de Deus não vai nos deixar, nós não seremos desamparados pelo Espírito de Deus, nós não seremos mais órfãos, porque fomos comprados e selados pelo Espírito. Mas esse texto também diz que as palavras, elas estarão nos nossos lábios, nos lábios dos nossos filhos e nos lábios dos nossos descendentes. A palavra do Senhor estará por causa dessa aliança, uma palavra que foi escrita nos nossos corações, não mais em tábuas de pedras, mas escrita no coração dos homens. Então esta palavra, ela estará na nossa boca, na boca dos nossos filhos e também dos nossos descendentes. O que isso significa? Que a aliança estabelecida por meio de Cristo Jesus, e ela nos alcança, mas alcança os nossos filhos, alcança a nossa descendência. Sabe o que isso significa? Que ainda que os seus familiares não temam o Deus que você teme, ele recebe os respingos da aliança que você tem com Deus.
Isso explica porque talvez seus filhos que não temem o Senhor, não estou dizendo que é o seu caso, mas talvez seja. Isso explica porque talvez seus filhos que não temem o Senhor, de alguma forma ainda recebem alguma bênção, porque você tem uma aliança. Seus filhos são abençoados, seus animais são abençoados, tudo que você colocar a mão é abençoado, tudo que te pertence está debaixo dessa aliança. É uma aliança que se estende, que toca a nossa descendência. Agora um pouquinho mais à frente, Isaías 60, verso 1 a 3, diz o seguinte, está falando dentro do mesmo assunto, diz assim, levante-se Jerusalém, e eu poderia dizer hoje, levante-se igreja, levante-se Jerusalém, que sua luz brilhe para que todos a vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. As nações virão à luz. Olha que texto maravilhoso. As nações, elas virão até a luz. As nações serão atraídas à luz, mas perceba que o texto ele começa dizendo que trevas escuras, elas cobrem as nações da terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. Sobre você resplandece a luz da glória do Senhor. Sobre a sua família resplandece a luz e a glória do Senhor. E o texto diz, as nações virão à luz. Sabe o que isso significa? As pessoas virão até você, elas verão que em você há algo diferente, elas não saberão o que é, há uma aura em você, há algo diferente em você, eu não sei o que há com você, mas eu sei que há algo diferente em você, por quê? Porque a unção atrai, a luz atrai. As nações virão à luz, ou para a luz, os reis verão o seu resplendor. Pessoas de autoridade, elas verão quem Deus é na sua vida. Pessoas de evidência, pessoas que talvez estão ocupando posições, pessoas que estão de grande projeção, elas olharão para você e talvez elas estejam num patamar de autoridade, de projeção muito maior do que você, mas a luz que está em você elas não têm, e elas virão a você, elas verão a sua luz, elas saberão que em você há algo diferente. Oh, aleluia! Tudo isso por quê? Por causa da sua aliança com o Senhor. Talvez você diga, mas isso era para o povo de Israel, afinal de contas, o texto é claro. Ok, eu também entendo dessa forma, mas eu quero que você também entenda que o Velho Testamento é uma sombra da realidade do Novo Testamento. Enquanto eu ando aqui, tem uma sombra sendo projetada. A sombra, ela mais ou menos me define, mas não sou eu, é a sombra que aponta a realidade. O Velho Testamento é justamente isso, é uma sombra que apontava realidades futuras. Então o Velho Testamento tem essa proposta, sinalizar um futuro, mostrar uma realidade futura, ou seja, se foi algo tão glorioso com eles, como eu acabei de ler aqui, imagina conosco que nós estamos numa nova e superior aliança, firmada em superiores promessas. Essa palavra foi liberada sobre Israel, foi. As nações, densas trevas cobrem as nações, mas sobre você resplandece a glória do Senhor. Se foi assim com eles, imagina conosco. Oh, aleluia! Só para você entender melhor, eu quero fazer um breve paralelo aqui, entre a velha aliança e a nova aliança. Só para você entender o upgrade que foi dado. Eu não sei se você já passou por isso, você compra um computador ultra mega moderno, um ano depois ele está desatualizado, não é isso? Porque vai evoluindo, as coisas vão avançando, e aquilo que era tão moderno nesse ano, no ano que vem já não é mais. Mas você pagou caro, então você não quer se desfazer daquela máquina. Então o que você faz? Você dá um upgrade nele, para melhorar aquela máquina. O que eu estou querendo dizer com isso, é que a velha aliança e a nova aliança, os benefícios de ambas ainda estão em operação. A diferença é que a nova está firmada em superiores promessas, ou seja, foi um upgrade, sem perder aquilo que já tinha, mas algo novo nos foi dado.
E eu quero fazer um paralelo aqui, para você entender isso. Na velha aliança, Israel era o povo de Deus. E na nova aliança, qual eu e você estamos, a igreja é a família de Deus. Na velha aliança era o povo, na nova é a família. Na velha aliança, o povo era servo de Deus. Na nova aliança, nós somos filhos que servem. Você entende a diferença? O povo era servo de Deus, uma bênção, mas você é um filho que serve, e porque você é filho, você serve. Você não serve por obrigação, você não serve de medo de uma punição, você serve porque você é filho. Na velha aliança, o Espírito Santo, ele vinha sobre 3 classes de pessoas. Quem eram estes? Reis, sacerdotes e profetas. Unicamente, exclusivamente sobre 3 classes de pessoas o Espírito Santo vinha sobre, nem habitava dentro. Vinha sobre os reis governavam. Vinha sobre os profetas profetizavam. Vinha sobre os sacerdotes, e os sacerdotes ministravam no templo. Vinha e se retirava. Agora entenda, na nova aliança, queridos, o Espírito Santo não está sobre, mas está dentro e sobre. Dentro e sobre. Amém? Ou seja, se na velha aliança o Espírito Santo, ele vinha sobre reis, sacerdotes e profetas apenas de uma forma externa, na nova aliança o Espírito Santo habita dentro, e eu e você fomos constituídos reino e sacerdotes, e o Espírito da profecia está sobre nós, para não perder aquilo que se iniciou. Vinha sobre reis, sacerdotes e profetas, na velha. Na nova, você foi constituído reino e sacerdote. E o Espírito da profecia está sobre você. Falei sobre isso no último culto, se não me engano. Sobre o Espírito da profecia, está sobre você. Te habilitando a estar revestido por dentro e por fora. Com o próprio Espírito de Deus. O que pode ser melhor do que você ser portador da glória de Deus? Ah, mas eu não valho nada, eu não tenho valor. Você não tem nada de valor a ponto de Deus depositar parte dele dentro de você. Se livra dessa seta mentirosa de Satanás. Você é tão precioso que o seu preço foi pago pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia. Você tem muito valor. Nós somos o povo da nova aliança. Temos o Espírito dentro de nós. E porque somos o povo da velha aliança, nós não temos mais uma arca da aliança. Quem aqui já foi numa igreja que tinha uma arca? Pode levantar a mão, sem vergonha. Eu já fui numa igreja que tinha um monte de pedra de um lado do altar. Alguém já foi num lugar assim? Fui só eu. Pastor Marquinhos também. Pastor Vanderlei também. Mais alguém foi numa igreja que tinha um monte de pedra no altar? Só nós 3, né? Não era a mesma, porque eu nem morava aqui. Tinha um monte de pedra de um lado, representando o altar do sacrifício. E tinha uma arca da aliança do outro lado, com os querubins em cima. Agora esqueceram que o altar do sacrifício já foi resolvido quando Jesus foi o sacrifício. E esqueceram que Deus não habita mais dentro de uma arca, porque você é a arca. Eu não posso ter saudade de um passado que é menos glorioso do que a realidade que eu vivo hoje. Oh, aleluia! Diga, o Espírito de Deus habita em mim. Não, diga com convicção, diga, o Espírito de Deus habita em mim. Ei, eu quero que você entenda isso. Amanhã, quando você se levantar pela manhã e se deparar com o primeiro problema que surgir, lembre de uma coisa: o Espírito de Deus habita em você. Você não está sozinho, você é casa de Deus. Oh, aleluia! Cumpriu-se esse texto de Isaías 59, 21 que nós lemos no início. Começamos essa mensagem lendo Isaías 59, 21, que diz: o meu Espírito não os deixará. O meu Espírito, é o próprio Deus dizendo: esta é a aliança que farei com este povo. O meu Espírito não os deixará. A minha palavra estará na boca deles, mas não só na boca deles, na boca de seus filhos, na boca dos seus descendentes, porque o meu Espírito está dentro, e a palavra estará na boca deles, trazendo à memória, o Espírito, meu Espírito, trazendo à memória aquilo que eles ouviram, aquilo que eles leram, aquilo que eles se expuseram.
Oh, aleluia! Então o Espírito de Deus, ele não vai nos deixar. Cumpriu-se Isaías 59, cumpriu-se também Mateus 1:23, que diz que Deus se revelaria como Emanuel, que é Deus conosco, ou Deus dentro de nós. Diga aí, Emanuel. Emanuel não é só uma música do Fernandinho, não sei nem se é dele, é? Canta Emanuel, Emanuel, nem sabe o que está cantando. Sabe o que é Emanuel? É Deus dentro de você. Não é Deus conosco apenas, é Deus dentro do homem. Você é portador da glória de Deus. O Deus que criou o céu e a terra, que se manifestava nos altos dos montes, que depois se manifestava dentro da arca, agora se manifesta dentro de você. O que pode ser mais glorioso do que isso? Rapaz, eu vou em tal lugar, porque lá tem um profeta que revela o número da identidade. Que poderoso, sabe o que é mais poderoso que isso? É você ter a consciência de que o próprio Deus habita dentro de você. Você com Ele é maioria. Sabe o que mais se cumpriu? Cumpriu-se a promessa que Jesus fez em João 14:23, onde o próprio Jesus disse: viremos a ele e faremos nele morada. Olha Jesus falando com a Trindade, viremos, no plural. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito habitando dentro de você, a Trindade habitando dentro de você. Viremos a Ele e faremos nele morada, viremos a Ele e habitaremos dentro dele, viremos a Ele e faremos dele a nossa casa, o lugar da nossa habitação. Nós não iremos mais nos revelar nos montes, não iremos mais nos revelar dentro de uma caixa de madeira revestida de ouro, por dentro e por fora, agora iremos nos revelar no coração deles. Oh, aleluia, notas de Deus no seu coração, visões espirituais no seu coração. Eu profetizo isso sobre a sua vida, a consciência do Deus que habita em você, sendo tão forte, que você vai ter percepções de Deus falando ao seu coração, de diversas formas, de diversas maneiras, com imagens, com impressões, com notas. Oh, aleluia, você nunca mais estará só. Eu não te deixarei, jamais te desampararei, diz o Senhor. Isso se cumpriu. Aquilo que Deus prometeu a Josué se cumpriu plenamente em Jesus e está disponível para mim e para você. Eu jamais te deixarei, nunca te abandonarei, porque agora eu sou o Deus Emanuel, o Deus que habita dentro de você. Você é minha casa, lugar da minha habitação. Oh, aleluia. Sabe o que isso faz de você? Isso faz você não depender de ninguém. Oh, aleluia. Quando você entender isso, ninguém te manipula mais. Oh, glória. Oh, aleluia. Eu falo isso, queridos, porque, olha, eu fui manipulado. Eu sei o que é isso, eu sei o que é depender. Mas hoje tudo é tão diferente. Meu papel enquanto pastor dessa igreja é fazer você entender que o próprio Deus habita dentro de você, que ainda que nós precisemos da oração uns dos outros, isso é lícito e bíblico, mas entenda, existem situações que você, com a ajuda do Espírito Santo, a autoridade do nome de Jesus, o poder da palavra é suficiente. Oh, aleluia. Liga 3 horas da manhã para minha casa: pastor, vem expulsar o demônio aqui, vou te lembrar do culto de hoje. Ô irmão, lembra do culto aquele? Você tem autoridade no nome de Jesus. Você tem o poder do Espírito dentro de você. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Diga: eu sou casa de Deus, santuário de Deus. Olha só, deixa eu dar um exemplo para você entender a importância disso. Quem aqui acredita que comida cair do céu é milagre? Só uma pessoa? Pelo amor de Deus. O povo que saiu da escravidão do Egito experimentou esse milagre por muito tempo. Maná caindo do céu. Agora, você já parou para pensar que nos primeiros dias eles ficaram tão admirados porque nunca tinham visto isso antes?
que milagre extraordinário, maná caindo do céu. No outro dia de novo, que milagre extraordinário, maná caindo do céu. E no terceiro dia, rapaz, de novo, que bênção. E no quarto dia, rapaz, vamos lá buscar o maná. Semana que vem, rapaz, está caindo sempre. Não, nem é mais milagre, já é normal. Não considere normal aquilo que é sobrenatural. O que eu estou querendo dizer para você é que muitas vezes nós ouvimos que somos casa de Deus, santuário de Deus, habitação, santuário das moradas do Altíssimo, e isso acaba se tornando algo comum em nossas vidas, mas não é comum, isso não é comum. Considere isso como um privilégio daqueles que fazem parte de uma nova aliança que está firmada em superiores promessas. O povo da velha aliança dependia de um sacerdote, dependia de um profeta, e você depende única e exclusivamente de Deus. Oh, aleluia! Privilégio daqueles que vivem nesta dispensação. Agora deixe-me dar um exemplo para você. Lá em 2 Samuel, você não precisa abrir, mas 2 Samuel capítulo 6, ali traz o registro de um momento onde a arca da presença de Deus, ela ficou guardada, protegida, na casa de Obed-Edom por 3 meses. E porque a arca da aliança que continha a presença de Deus, o Shekinah de Deus, ficou guardada na casa de Obed-Edom, protegida, resguardada naquele lugar, a Bíblia diz que o Senhor o abençoou a ele e toda a sua casa. Porque a presença de Deus estava na casa dele, no ambiente físico. Ele e toda a sua casa foi afetado pela bênção de Deus. Agora, se na velha aliança, a casa ou a família que estivesse com a arca da aliança, que continha a presença de Deus, prosperava e era protegida, quem dirá na nova aliança, onde a arca da presença de Deus é você? Pensa comigo. A arca estava sendo direcionada para um lugar, vocês conhecem a história. Alguém tocou na arca, foi fulminado, deu um tilt ali, mas ela foi redirecionada para a casa de Obed-Edom por um tempo, até que de uma forma adequada ela fosse conduzida para o lugar certo. Mas o tempo que ficou lá, Obed-Edom prosperou, sua família prosperou, eles foram protegidos, guardados, supridos, porque a presença de Deus estava com eles. E se eu disser para você que a presença de Deus não está com você, mas em você? Você vai perder o medo da falta nessa noite. Você vai perder o medo da doença, da miséria. Você vai perder o medo da maldição. Porque a presença de Deus está em você. E onde a presença de Deus está, as coisas são tão diferentes. Onde a presença de Deus está, o meio onde nós estamos é afetado. Eu provo isso para você. Você chega num lugar, numa loja, a loja está vazia. Você chega na loja, a loja enche. Quem já passou por isso? Sabe o que é isso? É a presença de Deus em você. Você carrega a bênção, a presença abençoa a casa, a família de Obed-Edom, a presença abençoa, a presença te abençoa, a presença que está em você abençoa o seu entorno. Se os empresários soubessem disso, e se os crentes fossem crentes de verdade, os crentes de verdade recebiam salário dobrado. Mas por que isso não acontece? Porque tem muito crente frouxo que não tem consciência da presença de Deus e faz muita bragerada pior que o ímpio. Envergonha o nome do Evangelho. Mas um crente genuíno, cheio do Espírito, consciente da presença, ele não anda cabisbaixo, ele anda consciente. Deus habita em mim, Deus está comigo. Esse Deus que prosperou Obed-Edom, porque era um Deus que se manifestava fora, agora se manifesta dentro de mim. Aonde eu toco prospera. Deus me dá sabedoria para tomar decisões certas. O que eu faço, Deus está envolvido. Eu não faço, envolvo Ele depois. Eu envolvo Ele agora, antes. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Diga: eu sou casa de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Oh, glória. Então se mantenha, sabe, com expectativas de coisas boas acontecendo à sua volta.
Se mantenha com tenha a expectativa de que algo bom vai acontecer a qualquer momento. Eu ando pela rua assim, qual é a próxima coisa boa que vai acontecer comigo? Sabe qual é o problema? É que alguns, eles andam com a expectativa do próximo perrengue que vai passar. Rapaz, Satanás está me afrontando, qual será o próximo rasteira que ele vai me dar? Qual é a próxima que ele vai me aprontar? Não, mude a sua mente. Qual é a próxima bênção que Deus vai manifestar? Qual é o próximo favor que vai operar na minha vida? Qual é a próxima coisa boa que vai acontecer? Porque a minha vida testemunhará do Deus que eu sirvo. Oh, aleluia. Mantenha a sua expectativa em alta, expectativa das coisas boas que estarão acontecendo à sua volta a partir de hoje. Por causa da consciência da presença que está dentro de você, benefício exclusivo da nova aliança. Oh glória, sabe quem você carrega? Escute isso, pelo amor de Deus. Imagina comigo, Gênesis capítulo 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Você está entendendo que não havia nada e Deus criou tudo a partir dele? No princípio, criou Deus os céus e a terra. João fala sobre isso. Jesus estava envolvido, a Trindade estava envolvida. E diz, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. O Pai, o Filho e o Espírito que pairava sobre a face das águas. O poder criador de Deus em operação, em Gênesis capítulo 1. Agora, escute isso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora, onde habita esse Deus? Aonde habita o Deus criador do céu e da terra? Será que Deus está no Ibis, hospedado? Intercity? Não. Ele não está hospedado, ele está em um lugar de sua habitação. Amém? O Deus criador do céu e da terra habita dentro de você. Se ele teve a capacidade de criar os céus e a terra e tudo que neles há, você acha que é alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Sabe, olhando para Salmo 21 é mais ou menos assim. É o salmista dizendo, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E depois ele diz, meu socorro vem de Deus. Agora, por que é que o salmista estava olhando para os montes? Porque era o lugar onde Deus se manifestava. Deus se manifestava em cima dos montes. A prova disso é que Abraão foi oferecer seu filho em sacrifício aonde? Em cima do monte. Moisés foi buscar as tábuas da lei aonde? Em cima do monte. Deus se manifestava em cima do monte. E então o salmista, dentro desse aspecto, dessa proposta, dessa dispensação, ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Agora, se o salmista vivesse na nossa realidade hoje, certamente ele não olharia para os montes na expectativa de ser socorrido por Deus, não. Provavelmente o salmista, ele diria o seguinte, eu oro ao Deus que habita dentro de mim, pois Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo aquilo que eu possa pedir, pensar ou imaginar. Eu não vou olhar para os montes, até porque Deus não está no monte, Deus está em mim, apesar de que alguns têm um monte. Eu percebo a presença de Deus dentro de mim. E oro a esse Deus que habita dentro de mim, porque nele há poder de mudar qualquer situação. Oh, aleluia. Sabe, Salmo 46, eu já falei isso aqui diversas vezes. Salmo 46 foi o salmo da ministração da minha conversão. Me lembro como se fosse hoje. Um pastor alemão pregando. Eu sei que veio na sua imagem, a imagem de um cachorro, pastor alemão, né? Não, mas era um pastor que era alemão, né? Um pastor alemão pregando. Ele era alemão mesmo. E ele pregou o Salmo 46, me converti na ministração desse salmo.
E Salmo 46 diz o seguinte: Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Diga socorro bem presente. Diga, Deus é o meu socorro bem presente. Agora, o salmista falou isso esperando um socorro que viesse de fora. Agora, o socorro bem presente de Salmo 46, hoje é uma realidade diferente do que aquilo que ele viveu, pois o Espírito Santo, ele habita em nós, e o Espírito Santo é o Paracletos, que também é definido, ou pode ser definido como ajudador. Diga ajudador. O Espírito Santo é o ajudador. Quem ajuda alguém está socorrendo alguém. É ou não é verdade? Se você está ajudando alguém, logo você está socorrendo aquela pessoa em alguma área. Está prestando ajuda, você está prestando socorro. Agora, aonde é que o ajudador habita? Dentro de você. Então, aquilo que o salmista do Salmo 46 falou, hoje é uma realidade muito superior. Deus é refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Deus é refúgio e fortaleza hoje, e Ele é socorro bem presente. Eu posso confiar nele, Ele habita dentro de mim, eu sou casa dele, Ele me inspira, Ele me ensina, Ele me fortalece, Ele é o meu ajudador, Ele não me deixa sozinho, Ele é o meu conselheiro. Ajudador, conselheiro. Qual foi a última vez que você se aconselhou com o Espírito Santo? Talvez você pediu conselho do seu colega de trabalho ímpio. Talvez você emprestou seus ouvidos para receber conselho de pessoas que nem têm a mesma fé que você. E deixou de pedir o conselho para o conselheiro que habita dentro de você. Isso explica talvez por que tantos erros. Oh, aleluia. Que espírito é esse que habita em nós? Zacarias 12:10 diz o seguinte: então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi. Então derramarei, falando do futuro, derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi. Agora deixa eu me explicar isso para você. Cantamos aqui graça real. Sabe o que é graça? O Espírito da graça está sobre você. Ei, o Espírito da graça está sobre você. Sabe o que é graça? É favor. O Espírito do favor de Deus está sobre a sua vida. Deus está te favorecendo o tempo todo. Talvez você diga, por que é que não está dando certo? Porque você não está dando a atenção devida ao favor de Deus que está sobre a sua vida. O Espírito da graça, o Espírito do favor, sobre a sua vida há um favor que os ímpios não têm. E eu não estou aqui querendo fazer uma separação entre crentes e ímpios, não é isso, nos achando melhores, não é isso, porque o ímpio, ele pode ser alcançado pela graça de Deus através da sua vida, e aí a graça que está sobre a sua vida também vai sobre a vida dele, amém? Mas olha o que ele diz aqui: então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi. Eu já disse que é graça, graça é favor. Diga favor. É que algumas pessoas, elas só pensam o seguinte: não, graça é favor e merecido. Eu não merecia a salvação, mas recebi também isso. Mas sabe o que é favor? Favor é algo que te favorece. Tem algo te favorecendo o tempo todo. Querido, tem algo te favorecendo o tempo todo. Deus está te favorecendo o tempo todo. O Espírito da graça está sobre a sua vida, te favorecendo. Graça é favor de Deus dispensado a você. Mas também fala de um espírito de graça e oração. Diga graça e oração. Diga graça e oração. O que é oração? Oração fala de poder. Graça fala de favor e oração fala de poder. Por que oração fala de poder? Porque Tiago 5,16 diz que a oração de um justo tem grande poder. Graça fala de favor, oração fala de poder. Tiago diz que a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. E aqui está a combinação mais poderosa que existe: a graça e a oração, o espírito da graça e de oração, o espírito do favor e de poder. Diga favor e poder.
Tem favor sobre a sua vida, graça sobre a sua vida, e a sua oração tem poder. O poder conta com a graça para te favorecer. Querido, entenda, a combinação mais poderosa que existe é graça e oração. Diga graça e oração. Graça e oração é a combinação mais poderosa que existe. Eu poderia definir como favor e poder. Qual é a maior e mais poderosa combinação? Favor e poder. Porque favor é graça e poder é oração. Oh, aleluia. Eu quero que você entenda uma coisa. O texto de Tiago 5,16 diz que a oração do justo tem grande poder. Agora, entenda, Tiago não está dizendo que a nossa murmuração tem poder. Tiago não está dizendo que as nossas queixas têm poder. Tiago não está dizendo que as nossas reclamações têm poder. Ele está dizendo que a oração feita por um justo, ela tem grande poder e produz grandes resultados. O que isso me mostra? Precisamos parar de reclamar, murmurar e queixar, e devemos começar a orar, porque há poder na oração e a graça está pegando junto. Há poder na oração e a graça está pegando junto. Oh, aleluia! Eu vou explicar para você o que é murmurar e reclamar. Entenda uma coisa, ou você está debaixo da graça ou você está debaixo da lei. Ou um ou outro. Murmurar ou reclamar ou queixar é se colocar debaixo da lei e depender dos seus próprios esforços. Tudo que começa em você é lei. Tudo que começa de cima é graça. Tudo que começa em você é lei. Tudo que começa de cima é graça. Murmurar e reclamar está começando em você, é lei. Você está se colocando debaixo da lei. Provérbios capítulo 3, um pouquinho antes do texto que o pastor Marquinhos leu aqui antes, diz o seguinte, Provérbios 3, versos 5 e 6, por favor a mídia, Provérbios 3, versos 5 e 6, diz assim, confie no Senhor de todo o coração. Por favor, a mídia, fica esperta aí comigo. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Isso, glória a Deus. Confie no Senhor de todo o coração. Diga todo o coração. Sabe que é possível você confiar no Senhor em parte? O texto está dizendo confie no Senhor de todo o coração. Se está dizendo de todo, é porque é possível confiar em alguns aspectos, em algumas áreas, em alguns segmentos da nossa vida, mas não de todo o nosso coração. Mas o texto é claro, confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Murmurar e reclamar é você se colocar debaixo da lei, contando com os seus esforços, com a sua capacidade. O texto seguinte diz o seguinte, verso 6, por favor. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Confie, busque, coloque o Senhor em tudo que você fizer. Agora, entenda, se ao invés de reclamar e murmurar, a gente decidir orar, eu garanto algo para você. Eu garanto que tudo vai ser tão diferente. Toda vez que você pensar em murmurar, comece a orar. Ah, mas eu não, como é que eu vou orar se eu estou querendo murmurar? Sujeite a sua carne, e a sua língua é carne, sujeite ela. Ricalabachandarai. Comece a orar. Levante a sua voz em oração. Ah, mas não fui batizado com o Espírito Santo, não sei orar em línguas. Pois ore na sua língua. É oração também. Quando você pensar em murmurar, sabote a sua mente e comece a orar. E eu garanto que as coisas serão diferentes. Sabe por quê? Porque murmurar e reclamar é se colocar debaixo da lei, mas a oração é diferente. A oração, ela te coloca no caminho da graça, porque a oração é confiar que Deus vai fazer a obra. Quando você começa a orar, você está descansando e confiando que Deus vai fazer. Você pode não estar vendo, você pode não estar tocando, você pode não estar percebendo mudança alguma, mas você decidiu orar em vez de murmurar. Então você está confiando no Senhor de todo o seu coração e tendo a convicção que de alguma forma Ele vai fazer a obra.
Sabe o que é isso? Se colocar debaixo da graça. A oração, ela te coloca no caminho da graça. A oração, ela te inspira no fluxo da graça. Sabe o que é graça? Favor. Oh, glória a Deus. Sabe, queridos, na oração você descansa. Descansa no quê? Na oração você descansa na graça e no favor de Deus. Você ora e descansa na graça e no favor. Graça é favor, te favorecendo. Você orou, descansou, Deus vai me favorecer. Eu não sei como, também não é da minha conta, eu só sei de uma coisa. Eu estou orando, a oração do justo tem poder. Eu vou descansar na graça, no favor de Deus, que está disponível para mim, porque eu estou numa nova aliança. Aliança essa, que sobre mim repousa o espírito da graça e de oração, o espírito do favor e o espírito de oração que dá poder na minha oração. Aí você descansa. Oh, aleluia. Sabe, talvez você diga, mas eu nem sei como orar. Então vou dar uma dica para você, faça o rema. E você vai aprender a orar. Tem uma matéria inteira chamada oração que prevalece. Você vai saber as diferenças entre as orações, você vai saber como uma oração se torna eficaz, como uma oração de fato vai ter respostas, porque talvez você deixou de orar porque não teve as respostas, porque estava orando de forma errada. Mas talvez você seja alguém que não sabe nem como orar. Então eu digo algo para você, se você não sabe como orar, ore em línguas. E sabe, a oração em línguas é uma dádiva exclusiva da nova aliança. Você não vê isso na velha aliança. Tem gente querendo voltar, vestir estola sacerdotal, com as 12 pedras de Israel, e talite, e chofar, e não sei o quê. Sabe o que é o chofar? É a sua boca declarando a palavra crente. Eu fico indignado que tem gente que se arrepia tudo com o toque do chofar, e não se arrepia com a palavra profética que foi liberada. Abra sua boca, libere a palavra, e a palavra vai cumprir o propósito pela qual ela foi designada. Nesta aliança, o meu Espírito não os deixará, e eles terão a minha palavra na boca deles, na boca de seus filhos e na boca dos seus descendentes. Eles não precisarão mais um chofar de chifre de carneiro. A boca deles será um chofar, declarando a minha palavra, e a minha palavra se cumprirá. A minha palavra não tornará para mim vazia. A boca deles falará o que eu falei, diz o Senhor, e se cumprirá, porque eu zelo e velo pela minha palavra para cumprir. Oh, aleluia. Ai, botar a boca num chifre fedorento. Você já cheirou aquele negócio asqueroso? Nada contra. Eu acho até bonito. Como um memorial de um tempo que já passou. Mas não comece a idolatrar coisas, senão daqui a pouco você vai ter um santo de barro na sua casa de novo. Uma ferradura de cavalo, pata de coelho. Quem aqui já tocou chofar alguma vez? Levante a mão. Eu já. Que negócio fedorento, né, gente? Pelo amor de Deus. É um cheiro tão ruim. Ou você toca ou você desmaia. Um ou outro. Cai na unção do fedor. Nada contra, gente. Pelo amor de Deus. Mas a oração em línguas é uma dádiva exclusiva da nova aliança. E Romanos 8:26 diz que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito nos assiste. Sabe quem nos assiste? Nos ajuda. O Espírito nos assiste, Ele nos ajuda enquanto oramos em outras línguas. Nós estamos orando em outras línguas e o Espírito de Deus que está dentro de nós, ele opera por meio de gemidos inexprimíveis, oração em outras línguas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito de Deus que habita em nós, Ele conhece aquilo que está no coração de Deus, e por causa disso, a sua oração em línguas, ainda que você não entenda nada, Deus está trabalhando muito mais. É a oração mais perfeita que você pode ter. É a oração em línguas, porque você está orando o que Deus deseja para a sua vida. Você está declarando por meio de oração em outras línguas o que Deus tem no coração dele para você. Ah, mas eu não entendo nada. Você não tem que entender, você tem que crer, é pela fé.
Mas como é que eu vou orar algo que eu não entendo? A Bíblia já diz isso. Ninguém entende, mas em espírito fala mistérios. Oh, aleluia! Não tente entender o que a Bíblia já diz que você não entenderia, com algumas exceções. Da variedade de línguas que é possível interpretar. Mas não sei nada disso. Pois faça um rema. E você vai ter uma matéria chamada Manifestações do Espírito e vai entender tudinho. Oh, aleluia! Agora o que eu e você precisamos é desenvolver isso em nós. Esse espírito de oração. Vamos crescer. Ano que vem, guarde isso no seu coração. Ano que vem, em março, vamos iniciar aqui, uma terça-feira por mês, o culto do Espírito Santo. Vai ser algo muito glorioso. Ei, vai ser algo... Vamos começar com uma terça por mês. Talvez o negócio vai esquentar e vai ser mais que uma. Vamos nos mover no Espírito. Vamos mover o Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 18, por favor. O último texto que eu quero ler com você nessa noite, antes de orar. Nós vamos orar um pouco. Amém? Oh, glória a Deus, vamos orar em outras línguas. É uma bênção, uma dádiva da nova aliança. Efésios capítulo 6, versículo 18, diz o seguinte: orem no Espírito. Tá tudo certo aí, mídia linda, querida? Aí, glória a Deus. Efésios 6,18 diz: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Sabe o que é orar no Espírito? É orar em outras. Orar no Espírito é orar em outras línguas. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Aproveite a máscara. Ande na rua. Aproveite. Que aí, pelo menos com a máscara, não vão te chamar de louco. Não vão ver a sua boca se movimentando. O texto é claro. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações. Olha só, sabe o que é ser persistente? É porque tem crente que começa uma vida de oração e logo depois degringola naquilo que antes começou. Começa, mas não dá sequência. Começa empolgado, a empolgação passa e declina. Ei, atente para a palavra. Ore no Espírito em todos os momentos e ocasiões e permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações. Persistentes. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Talvez você persista em tantas coisas, mas não tenha persistido nas orações. E eu quero convidar você a ficar de pé. Vamos ter um tempo de oração agora. O Ministério de Música pode subir aqui. E nós já vamos ministrar ceia logo na sequência. Por que ceia na quinta? Porque ainda não fizemos ceia na segunda. E nem 3 da manhã. Pode ser que ceia, qualquer momento é momento de ceia. Ceia memorial da aliança. Quem tem uma aliança com o Senhor aí? Qualquer dia é dia de celebrar esta aliança maravilhosa. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. E eu quero ter um tempo de oração com você. E logo na sequência nós vamos ministrar a ceia. Mas eu quero que você mantenha suas expectativas em alta acerca daquilo que Deus vai fazer enquanto você ora. Enquanto você ora, Deus está trabalhando. Enquanto você ora, Deus está fazendo. Enquanto você ora hoje, Deus prepara seu amanhã. Enquanto você está orando hoje, Deus está no sábado. Ei, enquanto você ora hoje, Deus está na semana que vem. Deus está na sexta-feira. Deus está no próximo mês. Você ora hoje, Deus prepara coisas futuras. Sabe, queridos, eu vivo realidades hoje que eu orei no passado. Mas se eu não tivesse orado no passado, talvez não estaria vivendo agora. Então tenha expectativas daquilo que Deus vai fazer. Mantenha as expectativas em alta. Deus deseja, queridos, que nós tenhamos uma expectativa confiante do bem que Ele tem para nós, porque Ele é bom e abençoador. Deus deseja que você tenha uma expectativa confiante do bem que Ele tem para você. Salmo 119, verso 68 diz que Deus é bom e abençoador. Diga: meu Pai é bom e abençoador. Oh, glória a Deus. Enquanto você ora, Deus prepara seu futuro. Vamos orar, vamos orar.
Comece a orar no seu lugar. Você pode orar em línguas, você pode orar na sua própria língua, mas comece a preparar um caminho pelo qual você vai andar através das suas orações. Orem, permaneçam firmes e constantes, perseverem, persistam nas orações, sejam intensos. Se o seu milagre dependesse da intensidade da sua oração, ei, como seria? Recandre que la maso rabacacharabacas, nondre que amasui andre que la mahai. Chalasto robocosa, nagalabasondre que masuya das, na este mandre que asto robo show, ricalababacharabacalabahai, niandre que sai andracaste rebachandas, malabachondro cos. Ei, aviva, Senhor, aviva a tua obra no meio do teu povo. Oh, aviva a tua obra no meio do teu povo, Senhor. Levanta o abatido. Levanta as mãos caídas, firma os joelhos trementes, Senhor. Remandielaste que lavachara bacas, Yolandrioste que mayona da siandre que la mahaia, Recandriosto robocosa shai. Aquele que ora em outras línguas, ora de fato e em espírito, fala mistérios. Enquanto você ora, você está orando a oração mais perfeita que você poderia fazer. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus que habita em nós, Ele nos assiste, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lamandio condre que la mahai, Sarabaconte astre calasso shaya, Nagamasondre que aste remanas, Recalassoia la sarabacanda hai. Ei, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos um tempo de rompimento espiritual, um tempo de uma consciência mais apurada da presença gloriosa do teu Espírito que habita neles. Enquanto eles oram, eu profetizo sobre a vida de cada um dos meus irmãos um futuro glorioso. Nenhum dos meus irmãos andará em falta. Eu declaro que você não andará em falta. O Senhor é o seu pastor e nada lhe irá faltar. Receba dessa palavra, receba dessa palavra. Recalamande olandre que la mahai, chorabacasa rabacalabahas, niondro condre que masurre mande que la mahai. Eu declaro todo espírito de enfermidade anulado pelo poder que há no nome de Jesus. Eu paraliso toda a obra das trevas sobre a sua vida. Toda a obra das trevas sobre a sua vida eu paraliso agora em nome de Jesus. Declaro todo espírito de enfermidade anulado agora. E declaro o poder curador de Deus operando na sua vida da cabeça à planta dos pés. Receba a sua cura agora em nome de Jesus. Receba a sua cura agora em nome de Jesus. Seja mais intenso, querido, por favor, se mova, seja intenso. Existem coisas que precisam de um esforço. O reino de Deus é conquistado por esforço, diz a palavra. Yamalacharabandekei, Nhoramando contra moçonderei, Recalamamandio laste rebacassachai. Eu declaro uma igreja avivada, operosa nos dons. Eu declaro esta igreja entrando num grande e poderoso avivamento de dons espirituais. Recantoramanaste rebacas. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, variedade de línguas, dons de curar. Recandriaste recalamacharabacas, Nyondro condre que masuria manda candahai, era malachora macasseremas. Ei, flua. Enquanto você ora hoje, Deus prepara seu amanhã. Enquanto você é intenso na oração agora, barreiras estão sendo quebradas, situações estão sendo resolvidas.
Maraste que la maso andará la bachara bacas. Recanso andro costa rabasi niririsa. Ei, seja curado, seja curada agora. Seja livre de toda opressão maligna. Seja livre de toda depressão. Eu declaro você livre da depressão agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recançondra calamandi ondra que la mahai. Chondro coste rebacasa chandarras. Nyandre que la masurre mande que la mahai. Ei, seja livre agora, eu declaro a alegria do Espírito inundando seu coração. Eu declaro a paz que excede todo o entendimento, guardando a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Receba da paz que excede todo o entendimento, receba, receba, receba. Nagalamandi andre que la mahassa andará la bachara bacas. Ei, amassondre que arras. Eu queria todos de olhos fechados agora. Todos de olhos fechados agora, por favor. Eu quero falar com talvez pessoas específicas aqui que entraram nesse lugar. Entraram sem esperança. Entraram totalmente desesperançosas, se sentindo estafadas, sobrecarregadas, sem expectativas. Talvez sem razão para viver, talvez pessoas aqui que pensaram até em tirar sua própria vida. Mas se você entrou aqui nessa noite é porque Deus quer mudar a história da sua vida. Se você entrou aqui sem esperança, Deus quer te dar esperança. Se você entrou aqui com a intenção de talvez pensou em tirar a sua própria vida porque não via razão, Deus quer trazer sentido para a sua vida. Se você entrou aqui pesado, sobrecarregado, o Senhor quer tirar os pesos, aliviar os fardos, porque Ele disse: venham a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. E talvez você seja essa pessoa que entrou aqui dessa forma, tão cansado, tão sobrecarregado, tão sem expectativa, tão sem razão para viver. O Senhor quer alcançar você e te dar razão para você viver uma vida digna de ser vivida, cheia de alegria e paz. Mas tudo isso começa em Jesus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Talvez você tenha tentado tanto, mas não tenha tido êxito, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E essa é a noite que Deus reservou para você encontrar razão para a sua vida, sentido para a sua vida. Mas tudo começa em Jesus. Não é uma igreja, tampouco um pastor, é tão somente Jesus Cristo que pode mudar a história da sua vida. E se você é essa pessoa que entendeu que você precisa dar uma chance a você mesmo, para que Deus possa mudar a história da sua vida, este é seu momento. A chance foi dada, os céus te deram uma chance, o Senhor te deu uma nova chance, de começar uma nova vida, de escrever uma nova história para você. Tudo começa em Jesus. Se você está aqui e deseja entregar a sua vida para Jesus, ou reafirmar o seu compromisso com Ele, este é seu momento. Você só não pode sair daqui da mesma forma. Amanhã pode ser tarde demais. Esse é seu momento de você entregar a sua vida totalmente ao Senhor. Se você é essa pessoa, apenas levante uma de suas mãos, para que eu possa orar pela sua vida, e a sua vida não será mais a mesma. Há alguém aqui que deseja? Temos uma mão levantada. Há mais alguém? Se você está aqui, seu coração está acelerado, é com você que o Espírito Santo está falando. Você não pode sair daqui da mesma forma. Deus quer mudar a história da sua vida hoje, não é amanhã. Você veio nesse culto porque Deus queria falar com você. Não resista àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Nunca mais você vai poder dizer que Deus não te deu uma chance. A chance foi dada e é hoje. É hoje. Tudo que você precisa fazer é levantar uma de suas mãos, para que eu possa orar com você. Oh, aleluia. Você que levantou sua mão, pode vir aqui à frente, eu quero orar com você. Venha para cá, eu quero orar com você. Sua vida não será mais a mesma. Se há mais alguém, pode vir. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Olha aqui para mim, deixa eu dizer algo para você. Escute o que eu vou te dizer. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Hoje, começa um tempo diferente na sua vida. Hoje,
o propósito de Deus na sua vida começa a ser ativado. Amém? Nunca mais será da mesma forma. Uma decisão que você tomou vai mudar a história da sua vida, porque você está dando com essa decisão, com esse passo de fé, está dando ao Senhor a liberdade de mudar a história da sua vida. E eu queria te convidar a fazer uma oração comigo. A igreja estenda as mãos para cá. Todos nós vamos fazer a mesma oração, nos identificando com você. Mas eu queria que você repetisse comigo a seguinte oração. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra e eu entendi que eu preciso do Senhor. Portanto, eu decido entregar a minha vida totalmente em tuas mãos. A partir de hoje, eu te reconheço publicamente como meu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças por essa vida. Eu sei que hoje começa na vida dela uma nova história. Eu declaro a bênção do Senhor em manifestação sobre a vida dela. Eu te dou graças, Pai, porque eu sei que a partir de hoje ela contará com o auxílio do Teu Espírito como nunca antes, e ela começará a viver o melhor tempo de sua vida, porque o Senhor não a deixará, o Senhor não a abandonará, o Senhor é socorro bem presente na vida dela, e eu declaro a bênção do Senhor se manifestando poderosamente sobre a vida da tua filha, em nome de Jesus, amém e amém. Deixa eu dizer algo para você. Você nunca mais vai se sentir sozinha, sabe por quê? Porque Deus, Ele habita dentro de você. Mas muito mais do que isso, você ganhou uma grande família, a família de Deus. E a tua família está aqui, eu queria te apresentar. Esta é a sua família. Glória a Deus. Glória a Deus.